Literatos TV, o seu programa sobre literatura, cinema, quadrinhos e universo narrativo em geral. Hoje estamos aqui novamente com o Thiago para falar de um assunto muito especial relacionado ao cinema, que é Lars von Trier. Lars von Trier. Quem não sabe, cineasta dinamarquês. Nascido em 30 de abril de 56, na Dinamarca. É um diretor polêmico, na minha opinião. O diretor mais importante, eu acho que o melhor, né, na minha opinião, no gênero de cinema. Melhor que o Tarantino? Pra mim, sim. Então tá bom. E, como diz o Sérgio Riso, é alguém que trabalha com o cinema do incômodo. É aquele que se propõe a colocar uma pedra no sapato do espectador, e para quem conhece o Lars von Trier, sabe bem que ele consegue fazer isso, né? Bom, ele é o cara que gosta de incomodar não apenas nos filmes, né? Ele gosta de incomodar também quando ele está dando uma entrevista, quando ele participa de uma conferência. Haja vista, né, a declaração que ele fez a respeito de Hitler. Ele fez uma declaração em 2011 dizendo que entendia Hitler no Festival de Cannes, na França, e a partir disso ele foi declarado persona non grata, né, pelo festival, tanto que em 2013, quando ele foi lançar o Ninfomaníaca em Berlim, ele apareceu com uma camisa escrito persona non grata, não deu a coletiva de imprensa, né, a entrevista, e assim, ele inclusive tem uma entrevista que ele dá no Russia Today falando sobre isso, dizendo: eu não sou nazista. Eu acho que também a declaração, ele reconhece que é uma declaração boba, que é uma declaração que foi infeliz, mas assim, rotulá-lo como nazista eu acho um tanto excessivo. Eu adoro esse pessoal do cinema, né, da televisão, que eles são tão bonzinhos, né, eles são tão democráticos, sim, né? Sim. Quando aparece alguém que fala alguma coisa que destoe um pouco, né, da nota geral, pronto, já não vale nada, já é persona non grata. Mas, ô Thiago, vamos falar um pouquinho do Lars von Trier no cinema. O que a gente sabe, assim, do princípio da carreira dele? Ele começou na década de 90, então ele tem vários filmes que ainda não são muito conhecidos no Brasil, como Os Idiotas, O Chefe, Medeia, que é um filme ótimo, Europa. E ele começou inclusive com o Dogma 95, Sim. Criado em 95. O Manifesto, né? Isso. Que colocava então uma proposta de não utilizar muita luz, a trilha sonora e principalmente o que chama a atenção era a câmera de mão. Certo. Que inclusive ele nem segue tanto que ele naquele Dogma no 95. Pois é, que tá, esse cinema mais artesanal, né, com luz natural e tal. Mas a gente percebe, né, pelos filmes mais recentes, que ele está filmando de uma maneira, embora de uma maneira muito pessoal, de uma maneira assim muito própria, mas também com os recursos, né, tradicionais. Mas enfim, ele teve essa fase que a gente pode dizer fase europeia, né, e depois ele também fez alguns filmes que tiveram uma repercussão mais mundial, né? Ele tem ali, por exemplo, em 96 ele tem o Ondas do Destino. Em 2000 ele tem inclusive o filme que é com a Björk, que interpreta Selma, uma imigrante tcheca nos Estados Unidos. Vale salientar que ele nunca pisou nos Estados Unidos porque a ansiedade dele não permite com que ele viaje de avião. Com esse filme ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, por exemplo, né? E esses são os mais antigos. Aí depois ele começa a fazer ali, em 2009 ele aparece com o Anticristo, em 2011 com Melancolia, e em 2013, que foi o último dele, dividido em duas partes, é o Ninfomaníaca, né? Certo. Isso nós vamos falar mais detidamente, né, da trilogia, essa trilogia final, né? Agora, por exemplo, sobre esse filme que a Björk fez, né, Dançando no Escuro, também teve problemas ali, né, com questão de assédio. Tem essa polêmica hoje em dia, né, que as mulheres resolveram declarar, manifestar o assédio que sofreram, e a Björk foi uma delas, né? O Lars von Trier ele já é um diretor polêmico por si só, e aí ele entrou nessa polêmica também do assédio. Como os bastidores não tem câmera, aí a gente não sabe né, quem fez o quê, mas mais ele também não ajuda nada, né, nas declarações, né? Não ajuda. Ele mesmo fala que os filmes dele retratam muito o que ele vive, né, a depressão, a questão do uso de entorpecentes, né? Escreveu Dogville, por exemplo, depois de durante 12 dias sob substâncias químicas, né?
Então ele tem uma vida bastante turbulenta, assim, polêmica. Sobre esse filme, Dançando no Escuro, eu lembro muito bem, quando eu assisti faz um tempo, me chamou a atenção, é um filme que ele começa muito lento, né? Muito assim, europeu, aquele filme muito reflexivo, né? E aí realmente um filme meio sujo, assim, aquela coisa meio câmera na mão, ideia na cabeça e tal. E de repente, né, o filme ele adquire um ritmo, uma velocidade, que você realmente se envolve, né, com a trama daquela imigrante. E os grandes momentos, né, que são os momentos musicais, em que aí o filme ele fica mais colorido, ou seja, ele fica mais hollywoodiano, né, porque ele entra na dimensão do sonho, né. Ali eu vi que realmente tinha alguma coisa muito autoral, né, muito diferente. E eu acho que da mesma forma chamou a atenção do mundo, né, o Dogville, né, com a Nicole Kidman, né? Sim. Esse filme ele é assim estranho no primeiro momento, né, porque ele parece ser uma peça de teatro com o cenário todo riscado no chão. Qual era dele nesse caso aí? É a inspiração do Brecht, né, que foi um dramaturgo. Chama a atenção pelo fato de não haver as paredes, né? Ser um filme de um orçamento bastante baixo, bem baixo, porque embora seja interpretado aí com a Nicole Kidman e tal, ele tem um cenário no único galpão, né? E a proposta é mostrar aí dar foco na história e não tanto onde o filme se passa, não tanto na fotografia. Então aí a gente vai ver ali, ele vai ele vai dissecar ali os comportamentos daquelas pessoas que recebem a personagem da Nicole Kidman, e eu acho que o foco mesmo é na história e no drama da personagem, e não tanto na fotografia. E eita gentinha cruel, né? As pessoas são cruéis, são covardes, são mesquinhas, são egoístas, né? E ele consegue mostrar isso, eu acho, de uma maneira assim muito natural, eu diria muito cinematográfica, né? Olha só, nós vamos falar mais, né, do Lars von Trier, principalmente os últimos 3 filmes dele, mas nós vamos fazer isso daqui a pouco. Até já!